presidente Lula convidou, inclusive, uma comitiva de deputados e senadores para o acompanharem na ida aos Estados Unidos para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Ao todo, a comitiva brasileira deve ser integrada por 24 parlamentares, incluindo, como eu disse, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vão direto para os Estados Unidos, não param em Cuba, não. A lista, elaborada pelo Palácio do Planalto e obtida pela CNN Brasil, inclui, por exemplo, senadores do PT, PSB e PDT, que já fazem parte da esplanada dos ministérios e são da base aliada. Na Câmara dos Deputados, a lista é um pouco mais ampla. Inclui, por exemplo, PSD e União Brasil, que fazem parte da esplanada dos ministérios, mas também Podemos e PSDB, que não fazem parte da base aliada. A expectativa é de que durante a viagem Lula trate com Pacheco e Lira sobre uma questão em um bastidor que a gente vai trazer mais tarde aqui no Bastidores CNN. Não fiquem muito ansiosos porque a gente vai falar desse assunto, que é a sucessão, tanto em relação à Procuradoria-Geral da República, como em relação ao Supremo Tribunal Federal. E eu chamo para falar dos Estados Unidos o nosso analista sênior, que é chique, de internacional, aqui da CNN Brasil, o Américo Martins, que inclusive está em um cenário maravilhoso. E eu gostaria de perguntar, Américo, Lula vai se reunir com o presidente cubano e semana que vem, então, tem encontro com o presidente americano Joe Biden. Como Lula deve conciliar os discursos diante de líderes de matizes ideológicas tão diferentes, meu amigo? Olá, Uribe, Tainá, sempre um prazer estar com vocês aqui nos bastidores. Na verdade, o presidente Lula até gosta desse tipo de desafio, de tratar de assuntos diplomáticos com plateias diferentes. E no final das contas, o fato dele passar por Cuba primeiro para participar dessa cúpula do G77, a apuração de vocês aí muito importante de que ele evitou passar em Cuba até ter uma desculpa muito boa, por sinal, que é participar dessa cúpula lá em Havana, e depois ir para os Estados Unidos. Então ele está tentando sempre equilibrar os dois pratos, dar mensagens tanto para o mundo em desenvolvimento como para os principais poderes do mundo. É isso que o presidente vai tentar. Como ele é um político experiente, um excelente orador, ele vai tentar usar os grandes pilares da democracia, da diplomacia brasileira, que a Tainá acabou de antecipar aí também, que é a questão do combate às desigualdades. Esse é um pilar importante, combate à miséria, à fome. O segundo, as mudanças climáticas e também defesa do meio ambiente. E o terceiro, a questão das mudanças no sistema de governança global. O presidente tem insistido nesses temas e tem feito isso com uma certa coerência. A cada cúpula que ele participa, primeiro a dos BRICS, depois a do G20, agora o G77 e logo depois a Assembleia Geral da ONU, ele vai insistir nesses temas e vai modulando o discurso de acordo com a plateia que ele está falando. Então, por exemplo, em Cuba, quando ele vai estar falando com 134 países, o grupo chama G77, mas é porque quando ele foi criado lá em 1964, no auge da Guerra Fria, ele era composto por 77 nações. Hoje são 134. Basicamente as nações em desenvolvimento, América Latina, África e boa parte dos países da Ásia. Para esse grupo, ele vai falar em especial da questão do combate à desigualdade. Desigualdade não só entre pessoas, mas entre nações. É isso que esses líderes vão querer ouvir. O Brasil na presidência do G20 tentando contribuir aí para reduzir a desigualdade mundial. Na Assembleia Geral da ONU vai ser uma outra conversa, porque ali ele vai forçar muito a questão da reforma, especialmente no Conselho de Segurança da ONU. Ele vai aproveitar a oportunidade de não só estar na ONU, mas de ter a atenção dos líderes dos 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Países que precisam concordar ali com uma mudança e expansão desse Conselho de Segurança. Ali ele vai falar com mais veemência, com mais contundência com relação à necessidade da reforma do sistema de governança global. E um capítulo aqui que o Renan mencionou brilhantemente lá de Havana, tem uma pedra no sapato aí dessa viagem, que é a questão da dívida cubana. Cuba deve ao Brasil 538 milhões de dólares, não tem dinheiro para pagar, não tem essa moeda forte, quer propor, provavelmente eles vão discutir isso, o presidente Lula e o líder cubano Miguel Díaz-Canel, os cubanos vão tentar propor uma outra forma de pagar, talvez pagar com produtos de exportação cubanos. Não sei se isso vai ser aceitável, mas vai ser
certamente explorado de forma política, porque essa é aquela dívida dos financiamentos do BNDES que foram usados para a construção do Porto de Mariel lá em Cuba. E Cuba está dando o calote no Brasil. Basicamente vai ser um ponto ali que eles vão ter que discutir nessa reunião bilateral. Eu só não sei, Américo, se é um ponto que também entra nessa agenda por necessidade de justificá-la, como vocês contaram, ou se de fato há uma intenção de resolver esse problema. Porque você mesmo pontua a dificuldade financeira a qual atravessa Cuba. Né? Qual é a sua percepção sobre o assunto? Porque quando eu também consultei gente do Itamaraty para entender o porquê dessa viagem a Cuba, eles trataram como uma visita. Não, ele vai fazer uma passagem por Cuba, uma visita, ponto. Não tocaram nem nesse assunto de renegociamento de dívida. Ontem eu também consultei o BNDES sobre o assunto, ninguém sabia a respeito. Pois é. O ponto importante da viagem, que justifica de fato a viagem, é essa reunião com a cúpula do G77. E por quê? O presidente está indo a todas as grandes cúpulas, então faz sentido também participar dessa cúpula. O Brasil foi um dos países fundadores do G77, já participou dos BRICS, já participou do G20, vai participar da Assembleia Geral da ONU. Então faz sentido, sim, do ponto de vista da diplomacia brasileira, participar dessa cúpula. Esse é o ponto, esse é o foco que quer se dar. Mas o fato é que a dívida cubana existe, ela é um passivo para o governo brasileiro neste momento, para esse governo em particular, porque foi feito nesse contexto aí dos empréstimos do BNDES para a construção do porto. A gente acompanhou essa polêmica toda política envolvendo empréstimos do BNDES, que no final das contas eram empréstimos para empresas brasileiras produzirem e também gerarem emprego, mas tem uma polêmica toda em volta disso. Cuba sabe que isso é um problema, Cuba sabe que precisa ter o Brasil como um aliado, especialmente nesse governo, porque é um país que continua absolutamente isolado, não conta mais com o apoio absurdo que a Venezuela dava ao regime, entregando barris e barris de petróleo para o regime cubano. A situação hoje é muito mais difícil, inclusive para o Maduro na Venezuela. Cuba tem que estar próximo de países que acha que podem ser amigos, mas aí precisa resolver esses problemas. Aparentemente, a intenção de Cuba é, de fato, honrar em algum momento essa dívida, porque sabe que precisa de um apoio do Brasil e não pode ficar criando constrangimentos adicionais ao governo brasileiro. Então, é muito possível que eles discutam isso, não é o ponto principal, nem o Brasil nem Cuba querem fazer disso o ponto principal. O Brasil está insistindo muito, o Itamaraty, nessa questão da viagem para a cúpula do G77, e isso é, de fato, importante, mas esse fato vai ter que ser direcionado de alguma forma. Em algum momento eles vão ter que resolver isso para não criar um passivo maior para o governo brasileiro. É um bode no meio da sala, né? E escambo, né? Muito estranho, pagamento com produtos. Vamos ver o que o Brasil vai resolver em relação a isso, né, Tainá? Vamos ver. Obrigada, Américo.